Fala, galera do YouTube, tudo bem com vocês aí? Mais uma dica, hoje classificação das soluções aí quanto ao grau de saturação, né? Como que nós temos aí? Solução insaturada, né? Quando eu tenho uma massa de soluto ali adicionado, dissolvido, menor que a definida pelo coeficiente de solubilidade. Se eu tiver igual, a gente chama de solução saturada, e a gente pode até puxar uma extensão dessa solução saturada quando eu tenho essa quantidade maior que é definida pelo coeficiente de solubilidade, aí a gente chama de saturada com corpo de fundo ou corpo de chão. E nós temos também a supersaturada, quando essa massa de soluto ela é maior do que a definida pelo coeficiente de solubilidade, mas ela está totalmente dissolvida, né? Para a gente preparar essa solução super saturada, a gente tem que trabalhar e fazer todo um processo laboratorial, né? Fazer um aquecimento, depois fazer um resfriamento. Então, ela é uma solução instável, né? Para efeito de cálculo, a gente vai trabalhar mais com a insaturada, com a saturada e a extensãozinha da saturada, que é a saturada com corpo de fundo ou corpo de chão. Vou fazer uma simulaçãozinha. Mas para eu explicar legal isso, vamos entender o que é esse tal de CS, Marcos, de coeficiente de solubilidade, ou S, solubilidade, né? Lembra que é a quantidade máxima de soluto que se consegue dissolver numa quantidade padrão, em geral 100 gramas, 1000 gramas ou 1 litro de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão, beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação. Se eu falar assim, ó, a 20 graus, o coeficiente de solubilidade do NaCl a 20 graus vai ser 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. O que significa isso? Significa que se eu tiver um recipiente com 100 gramas de água a 20 graus, a quantidade máxima que a gente consegue dissolver de NaCl são 36 gramas. Beleza, Marcos. Se eu jogar menos do que 36, por exemplo, estou jogando 30 gramas, vai dissolver tudo? Vai. Qual é o nome dessa solução? Insaturada. Se eu jogar 36 gramas, Marcos, vai dissolver tudo? Vai, mas não chegou no limite máximo. Então, a gente diz que a solução é saturada. Se eu jogar 40 gramas, dos 40, 36 vão dissolver. E 4 gramas ficarão de corpo de fundo ou corpo de chão. Então, a gente chama lá de solução saturada com corpo de fundo ou corpo de chão. Belezinha? Vamos lá, então, fazer uma simulaçãozinha aí, ó. Tendo 100 gramas de água a 20 graus, o máximo que eu consigo dissolver de NaCl nessas condições são 36 gramas. Se eu jogar 34 gramas, eu não estou jogando uma quantidade menor do que a definida pelo coeficiente de solubilidade. Vai dissolver tudo? Vai. O sistema vai ser homogêneo? Sim, só vou ter uma fase. Qual é a classificação da solução quanto ao grau de saturação? Insaturada. Marcos, e se eu jogar agora 36 gramas? Estou jogando o máximo possível. A gente diz que vai dissolver tudo? Vai. O sistema é homogêneo? É. E a solução? Saturada. E se eu jogar agora, Marcos, 39 gramas? Dos 39, 36 vão se dissolver. Mas 3 gramas vão formar o que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Então, a minha solução ela é saturada com corpo de fundo ou corpo de chão. O sistema é heterogêneo. Ah, Marcos, só me explica um pouquinho como que eu consigo, dessa saturada com corpo de fundo ou corpo de chão, produzir uma tal de supersaturada. Eu teria que levar isso daqui para um laboratório. Tá 20 graus, eu faço um aquecimento dessa solução. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade, né, da maioria aí dos sólidos, aí dos solutos, né? Beleza, Marco, maioria dos solutos. E aí? Aumentei a solubilidade, então eu consigo dissolver esses caras, só que a hora que eu estou numa temperatura mais alta. Aí eu venho, faço um resfriamento, venho resfriando paulatinamente até chegar a 20 graus, do jeito que eu tinha no início, aí eu consigo ter os 39 gramas dissolvidos, só que assim, o máximo nessas condições seriam 36. Eu fiz todo um procedimento de aquecimento, depois resfriamento, para chegar nos 39. Então, não é uma solução estável, é uma solução instável. Se eu chegar perto desse recipiente e der um peteleco ali, volta a precipitar esses 3 gramas. Sim? Vamos lá. Então, se eu tiver uma quantidade que eu adicionei
menor do que a definida pelo coeficiente de solubilidade, a gente chama de solução insaturada. Se eu tiver uma quantidade igual, a gente chama de saturada. Se eu adicionar a mais, eu vou ter uma saturada com corpo de fundo ou corpo de chão. Belezinha? Vamos para uma questãozinha, então, da FAMECA. Após a evaporação de toda a água de 25 gramas de uma solução saturada, sem corpo de fundo da substância X, pesou-se o resíduo sólido obtendo 5 gramas. Se na mesma temperatura do experimento anterior adicionarmos 80 gramas de X em 300 gramas de água, teremos uma solução. Vamos lá, então? A gente tinha aí 25 gramas era a solução saturada. Ele evaporou a água. Quando ele evaporou a água, só sobrou o sal. Beleza. Então, quer dizer que desses 25 gramas, se está sobrando 5 gramas de sal, quer dizer que 20 gramas eram de água. Tá? Aí ele está jogando 80 gramas de X agora em 300 de água. Como é que a gente vai ver? Quando o cara estiver adicionando uma quantidade de soluto, deixa essa quantidade de soluto de lado. Pega só a quantidade de solvente que você tem ali, não são 300 gramas? Então, vamos achar um novo coeficiente de solubilidade para 300. Eu sei que quando eu tinha 25 gramas de solução saturada, nós evaporamos, eu tive 5 gramas de sólido, é o que estava presente em 20 gramas de água. Então, esse é o coeficiente de solubilidade. 5 gramas do sólido X é o que eu tinha dissolvido em 20. Agora, ele fez o seguinte, ele jogou 80 gramas em 300. Aí ele quer saber se essa solução é saturada, insaturada ou saturada com corpo de fundo. Vamos lá, então vamos achar um novo coeficiente. Para 20, o máximo que a gente conseguiria dissolver eram 5. Mas e para 300? Tá aí, ó, só uma regrinha de 3. Foi vezes 15 do lado direito, vezes 15 do lado esquerdo. Acabei de achar 75 gramas de sólido X em 300. Vamos então entender agora? Tendo 300 gramas de água, a quantidade máxima que eu consigo jogar e dissolver, são 75 gramas de sólido. Quanto que ele jogou? 80. Ele está jogando 5 a mais. Então, a minha solução, ela vai ser uma solução o quê, Marcos? Ela vai ser uma solução saturada com 5 gramas de corpo de fundo, alternativa C. Se você gostou, deixa seu like aí. Bora seguir a gente. Ative os sininhos para receber as nossas notificações. Um prazer enorme te ajudar rumo à sua tão sonhada aprovação. Se você quiser um presente, assistir uma aula experimental gratuita minha, ou do professor Rafa Jesus de matemática, ou do professor João César de física, só entrar em contato agora aqui, ó, através do nosso WhatsApp, que você receberá todas essas informações e ganhará esse presente para conhecer como funciona os nossos cursos 100% online ao vivo, tá? E quero ver um vídeo de matemática, então não perca essa oportunidade. Siga esse vídeo sensacional aqui do professor Rafa Jesus de matemática. Quer assistir um de física também? Tá aqui também, ó, esse vídeo sensacional aqui do professor João César. Vamos que vamos em busca da sua tão sonhada aprovação. Um beijo enorme aí a todos do professor Marcos Vinícius de Química. Tamo junto!